Ai, ai, que dia bom, e o que poderia dar errado? Então, né, como eu disse, o que poderia dar errado? Enquanto isso, na masmorra... Este dragão está de folga. De folga na masmorra. E como não só de RPG vive o Goblin, venha conosco nessa jornada épica. Direto das telinhas, páginas e games. Um Masmorra D2 feito especialmente para você. Atendendo a pedidos, estamos retornando para falar da segunda temporada de Arcane. Eu sou o Dudu e estou quase pintando meu cabelo de azul. Ah, olha só, galera, temos um revolucionário por aqui, né? Nós não somos políticos, galera, mas no Masmorra D2 nós cumprimos quase todas as nossas promessas, Du. Então, por isso, voltamos aí pra falar de Arcane de novo. E eu sou o Diogo. E, cara, eu acho que eu só queria só uma arma Hextech pra mim e tá tudo certo. Invocadores e invocadoras, nessa semana, munidos de todo conhecimento lousístico, estamos aqui para falar para vocês sobre os episódios 1, 2 e 3, ou seja, o primeiro ato da segunda temporada de Arcane. Falando aí detalhe por detalhe e analisando cada fato importante que não passou batido, é claro. É isso aí, galera. Então vamos esmiuçar aí cada segredinho, nuance e interpretação aí dessa série incrível que até agora, pessoal, tá fazendo muito mais do que jus à sua temporada anterior. Mas aí, sem mais delongas, vamos direto pra esse papo, Du. Esse primeiro episódio do ato 1 aí, né, Du? Ele começa fazendo uma ligação muito firme com os acontecimentos da primeira temporada. Então a gente já começa, pessoal, com a consequência daquele cliffhanger, né, cara? Daquele gancho que ficou pra trás no último episódio. Sim. Que era o mísselzão, né, da Jinx ali, explodindo a cúpula do Conselho de Piltover, cara. Exatamente. Então, já começa de... Bom, o Goblin vai adorar colocar o efeitinho aqui, ó, de maneira bombástica, né? Ei, Fishbones, que tal explodirmos alguma coisa? É, isso daí. É engraçado, né, como eles amarraram muito bem, né, o final da primeira temporada com o início da próxima temporada. Eu acho que eles deixaram esse gostinho, né, eu acho que eu até falei isso no último episódio, né, de como eles deixaram bem amarradinho, né, pra dar uma continuação. Eu acho que isso foi, assim, de um primor muito grande. É, exatamente, é um negócio muito maneiro, porque já começa e eles até optaram, né, por ir por esse caminho mais artístico de você mostrar as ruínas, né? Eles mostram um pedaço da luta, né, até, do conflito, ocasionando tudo pra gente ver de novo, né, ter esse sentimento de novo daquele perigo iminente acontecendo, né? Vamos dizer assim, é um atentado que vai ser irreversível, que vai trazer consequências que não podem ser reparadas, né? Literalmente isso. Então acho que trazer de volta esse pedacinho ali de como foi a luta, o que tava acontecendo, ajuda a trazer a gente de volta pro clima, né, de assistir a nova temporada. E aí a gente vê o mísselzão, né, a ultimate da Jinx ali, o Fishbones ali, aquele mísselzão boladão da bazuca tubarão dela ali voando igual uma louca e acertando a câmara do conselho, galera. E aí a gente vê aquelas ruínas, né, literalmente com fumaça, fuligem pra tudo quanto é lado, e começamos a ver em cortes, né, ali pela visão de vários personagens diferentes, o que estava acontecendo e quais são as consequências disso. Então acho que isso também foi uma maneira que eles pegaram assim, cara, tipo, muito acertadinha de colocar isso. A gente vê uma coisa que me chamou muita atenção também, é o fato do Jace ter saído ileso, cara. Cara, isso eu achei foda, porque, tipo assim, abre aquele precedente pra o cara, tipo, eu criei isso tudo e todo mundo sofreu por isso, menos eu. Então vai jogar ele numa jornada psicológica, galera, que a gente vai explorar, né, ao decorrer desse episódio, em que a gente vai ver ele aí, sim, cara, se arrependendo e repensando as suas decisões. Exatamente. E como consequência direta, né, acho que eu já posso até citar aqui que a gente tem algumas mortes, né, dentro desse conselho aí de Piltover. Exatamente. Que a gente pode citar aqui, quem são, sem dar muito spoiler, Diogo? Claro, claro. Bom, né, tava na cara, gente, alguém ia acabar morrendo, e membros do conselho, inclusive alguns que eram coadjuvantes ali na primeira temporada, né, tinham ali seu contraponto e tal, mas não foram muito explorados, né, exceto por um. Sim, bom, a gente teve então a morte do Irius Bolbok e do Tormund Hoskel, e além de tudo,
uma outra personagem, como o Diogo disse aí, que tinha uma certa importância, que é a própria mãe da Caitlyn, né? Então a gente tem uma morte aí que vai influenciar diretamente nas ações de um personagem que tá ali centrado dentro dessa trama toda, né? E isso vai trazer consequências também. Eu acho que isso também dá aquele combustível para todo esse confronto entre Exal e Piltover, né? Exatamente, cara. E vamos dizer assim, né? Quando a gente vê ali caindo realmente ali os símbolos ali de Piltover, né, galera? A gente tá vendo um barril de pólvora realmente se acender e explodir, porque agora eles não tem mais motivo pra não entrar em conflito direto, né, com o Zaun. Então, tipo, isso é bem trabalhado também durante o episódio, né, Du? Porque a gente vê o ataque, vamos dizer assim, as consequências do ataque e como os personagens estão reagindo a isso. Então a gente vê que o Heimerdinger desapareceu, né? Na primeira temporada pra cá, ele some. A gente sabe que ele tá lá junto com o Echo naquela fortaleza subterrânea pra refugiados que eles criaram ao redor daquela grande árvore lá em Zaun, né? No subterrâneo. Mas ele sumiu. Então é mais um vácuo de poder que tá acontecendo ali em Piltover. Outra coisa muito interessante, o Victor agora, o Jace, né? Ele vê que o Victor tá fatalmente ferido, né? E leva ele pra tentar fazer os primeiros socorros. E nesse processo, galera, o núcleo corrompido de Hextech que tava guardado lá no laboratório, ele começa a reparar, vamos dizer assim, né? Trazer o Victor de volta à vida e o Jace acaba... Cara, tipo assim, você vê que naquela cena bem rápida, né? Em que ele traz ali o Victor, o corpo do Victor já aparentemente sem vida, e você vê o núcleo trocando energia com o corpo dele, ele nem pensa duas vezes, ele já pega o núcleo e já ataca no corpo do amigo dele e vai se transformar num casulo místico ali, mágico ali em volta dele, que vai deixar ele congelado por algum tempo, né? 1 episódio e meio ali, quase 2 ali. Então isso é muito interessante, a gente vê realmente os outros conselheiros lá também feridos. E cara, tipo, isso era um prato cheio pra o que a nossa querida mamãe do mal ali, né? A Ambessa ali tava doida pra fazer, né? Que era militarizar Piltover. Então o objetivo dela era que o conflito ficasse assim, né, cara? Antes de a gente entrar nesse detalhe, tem uma outra coisa também que ajuda a ser um outro gatilho, um estopim que precisava ali para esse confronto aumentar, potencializar ainda mais. É que durante o pronunciamento ali do luto, né, daquele momento que estavam fazendo toda aquela celebração ali com as estátuas dos 3 que morreram, né, a gente teve... Estavam fazendo respeito, a gente tem um outro ataque ainda do pessoal de Zaun ali, muito bem planejado, muito bem orquestrado, dentro de Piltover, com as pessoas realmente, ele jogando vários inimigos ali pra combater eles ali. Eu acho que isso também aumentou mais ainda, assim. Foi como colocar gasolina no fogo. E isso ajudou mais ainda com que o pessoal de Piltover entrasse mesmo de cabeça nesse conflito e ficassem mega bolados por causa disso. Não, com certeza, cara. Mas é uma coisa que também, de novo, vai sendo construído ao longo do episódio, né? A gente vê digo assim, como se fosse até um luto, né? Que acontece pelas pessoas. A galera de Piltover ali dividida, né, Du? Sem saber se pula de cabeça no conflito, se usar a força bruta é a solução pra resolver o problema. Ao mesmo tempo que também tem um vácuo de poder, galera, que fica lá em Zaun também rolando. Porque a gente vê lá que os conflitos ali entre os barões da química que ainda estão vivos, né? Ele começa a eclodir, evoluir, e eles estão lutando um com o outro pelo poder, porque não tem mais Silco agora pra poder comandar tudo e unir todos eles, né? Então isso também é uma coisa muito interessante. E aí, pessoal, agora que a gente já tem esse pano de fundo todo estabelecido, conflito, consequências, personagens arrependidos, influência aí do pessoal de Noxus ali no governo de Piltover, tudo isso culminando pra uma coisa terrível. Aí a gente chega no atentado. Daí pra frente, né, Edu, é só ladeira abaixo, porque depois do atentado... a coisa fica feia. Ladeira abaixo. E vou te dizer que essa ladeira tá escorregadia, porque dali de cima lá pra baixo é num piscar de olhos, cara. Exatamente, porque quando isso acontece, pessoal, a gente tem então o Jace ali, ele tava na dúvida do que fazer, ao mesmo tempo que a gente via a Caitlyn e a Vai indo atrás da Jinx, né, cara? Tentando procurar por onde ela pode estar e tal, e não conseguindo encontrar, né, Edu? Ela desaparece depois desse conflito ali inicial, né? E, cara, isso faz com que o Jace se arrependa e cometa o mesmo erro de novo. Coitado do Jace, cara. Né? Coitado do Jace. Crie mais armas, Hextech. Mais.
Então, pessoal, isso é um negócio que realmente é muito difícil e a série eu acho que ela aborda isso muito bem, o fato de você, tipo assim, como você lida com a violência? Você lida com a violência com mais violência? Essa é a única maneira de se responder? Ou você precisa de, vamos dizer assim, de força, mais uma força com um propósito, né? Que é isso que a gente vê os personagens tentando buscar, os que estão do lado da ordem ali, não querem o conflito pelo conflito só, né? Então a gente vê a Caitlyn, a Vi, o nosso querido Jace, então todos eles acreditam de que tem que haver um motivo pra você usar da força, ela não pode ser usada só porque você tem e é isso e acabou, né? Então isso também é uma coisa muito interessante. Mas isso acaba se corrompendo, eu percebo isso, que realmente eles tinham esse ideal na primeira temporada, só que isso, de acordo com todos esses acontecimentos que a gente disse aí, como a morte da Cassandra, que é a mãe da Caitlyn, eu acho que ela acaba perdendo um pouco dessa essência e quer só violência pela violência. Ela acabou de perder o motivo porque ela racionalizava. Agora ela só quer mais vingança, entendeu? Eu acho que exatamente. Isso é legal também nessa construção do personagem, né? Que ela acaba se perdendo um pouco no trajeto, porque, querendo ou não, ela tá ali... Poxa, nem o luto dela foi respeitado. Então, acho que isso traz uma revolta no personagem pra ela agir da forma que ela tá agindo, sabe? Exatamente. E aí a gente tem também como fazer um adendo muito interessante, pessoal, porque nesse momento a gente tinha ali o início de um sentimento, uma relação romântica se desenvolvendo entre a Vi e a Caitlyn, né? Ao mesmo tempo que isso é muito afetado, lógico, pela perda de um familiar, isso, né, fica destruída a vida da pessoa, não tem o que fazer, mas a gente vê os personagens ali em momentos diferentes. Olha só que interessante, Du, se você olhar por essa ótica. A Vi, ela já teve esse mesmo momento, né, que a Caitlyn tá vivendo agora. Por quê? Os pais dela foram perdidos. Depois da morte do Vander, né, também. Naquele conflito, na revolta, lá atrás. Então, ela sabe pelo que a Caitlyn tá passando nesse momento. Só que ela sabe que se ela fizer o que ela tá fazendo, ela vai se arrepender, porque a Vi já fez. Então, ela já seguiu esse caminho de vingança, de remorso, de ódio, etc e tal. Ela sabe que não termina bem. Então a gente vê ela tentando passar essa visão pra Caitlyn, pra que ela não siga por esse caminho. E pra que a gente tenha mais episódios e uma trama mais, vamos dizer assim, interessante, obviamente que a Caitlyn não tá nem aí, né? Ela quer vingança. Ela fica ali cega pela raiva, ela quer vingança de tudo quanto é jeito. E uma coisa interessante, a gente vê os dois personagens, vamos dizer assim, a Caitlyn que tava do lado da ordem se tornando caótica, né? Pra quem gosta de RPG vai entender essa referência. E a Vi, que era do lado caótico, rumando pra se tornar um personagem mais leal, mais ordeiro, né? Porque sabe que se ela ultrapassar aqueles limites, se ela viver em função dessa vingança, ela vai ser só mais uma máquina de matar, né? Não vai ter mais propósito. A vida dela vai ser o sacrifício que ela vai fazer pra conseguir a vingança. E aí, galera, a gente vê mais uma vez esse núcleo ali se movendo. A Caitlyn ali forma, né, essa força de expedição ali com o único objetivo de capturar a Jinx, né, cara? E eles vão começar aí incursões aí no território de Zaun que não vão terminar bem. Mas vamos falar de outras coisas enquanto isso, Du, porque tem muita coisa legal. Vamos falar aí, por exemplo, aí da transformação do Victor, cara. Vai, conta aí pra gente. Eu acho que essa transformação do Victor, né, com esse núcleo da Hextech corrompido, vai, assim, gerar algo que a gente já espera, né? Porque no jogo a gente sabe que o Victor tá totalmente transformado, né? Então durante a série a gente tá podendo acompanhar essa transformação aos poucos, entender o que passa na cabeça dele e de como que ele vai agir nesse período, né? E infelizmente a gente tem essa transformação dele aí, ele se fundindo totalmente com o núcleo corrompido aí e infelizmente levando uma pessoa que era querida por ele, né? Que era a Skye, que era uma assistente cientista ali, que era apaixonada por ele, Era apaixonada por ele. Exatamente. Eu acho que, assim, sem dar spoilers, porque eu já assisti o ato 2, tá, gente? Mas sem dar muitos spoilers, eu acho que isso deixou ele, de certa forma, triste, né? Porque ele sabia do sentimento dela por ele. E ela tentou ajudar ele ali naquele momento e acabou morrendo por causa disso, né? Mas eu acho que uma coisa muito interessante é que a gente vai ver ele, né, se transformando em algo diferente, galera, e até dar um background do jogo. No jogo, pessoal, o Victor, ele se transforma em um ser meio híbrido, meio biônico, né, então meio homem, meio máquina. Só que isso nunca foi explorado. E no jogo ele é um personagem muito bidimensional. Ele só é um cara que busca transformar todo mundo em máquina porque sim, né? E aqui na série a gente já vê o arco dele de personagem com muito mais profundidade, mostrando que na verdade ele tem um motivo, talvez, vamos dizer assim, a gente não sabe, eu não vi o ato 2 e a gente ainda não sabe como vai terminar, mas pode ser que uma motivação seja que ele quer transformar as pessoas em seres que não
não morram mais, pra que ninguém passe pela dor da perda que ele passou, entendeu? Pode ser que ele também procure uma maneira de tornar os outros iguais a ele, pra que eles não sejam afligidos, por exemplo, pelas doenças e enfermidades igual ele foi também, né? E isso bate com o que a gente vê no episódio 3, que vai acontecendo ali depois do despertar dele. Mas, vamos lá, vamos falar então, falamos então bastante do Victor, vamos falar de um cara muito bacana, o que você achou do Echo até o momento? Cara, eu achei interessante que ele tá ligado aí com Heimerdinger, como a gente falou no último episódio, né, agora ele tem um mentor, né? Tem um mentor, ele já era exatamente. uma pessoa muito inteligente, né? Ele tava ali sendo o cabeça por trás do refúgio ali pra proteger aquela pessoal de Zaun, mas agora a gente tem ele ligado diretamente com alguém que entende mais sobre tecnologia, ou seja, vai ser um impulso aí pro crescimento dele. E ele invadindo aí o laboratório do Jace junto com o Heimerdinger, né? E aí a gente tem a interação dos três. Eu acho interessante isso. Que foi muito engraçado, cara. Tu viu aquela situação ali de discussão de relacionamento ali, DR, né? Tipo, o namorado encontrando com a atual e a ex, né? Foi o Heimerdinger ali com o meu antigo aprendiz e esse é meu novo aprendiz, né? Situação meio estranha, meio esquisita. Foi engraçado. Nossa, eu chorei de rir, cara. Que isso. Foi muito bom. E aí o Echo acaba tendo contato ali com a tecnologia da Hextech ali, junto com o Jace e o Heimerdinger, e acontece uma coisa diferenciada ali. Eu acho que a partir desse momento aí, quando o Echo retornar desse acontecimento, eu acho que ele vai ter um entendimento maior sobre tecnologia e que vai gerar o Echo que a gente conhece hoje em dia, sabe? Algumas coisas realmente melhoram com o tempo. Isso, eu também acho que sim, Du, mas uma coisa que eu sempre falo, pessoal, e que me atrai, assim, bastante em obras da fantasia, da ficção literária, né, Du, é quando a gente tem regras bem estabelecidas pro universo fantástico. Então, quando isso tem, galera, quando a gente tem aquela preocupação em dizer como as coisas funcionam, em explicar pro nosso ouvinte, pro nosso leitor o que tá acontecendo e por que tá acontecendo, quando a gente tem impactos ali e descobertas e coisas incríveis rolando, a gente vai ter a sensação de que aquilo realmente foi incrível, realmente foi, né, algo fora do normal, né, Du? Por quê? Nesse episódio e nessa conversa entre os três, né, Du, na interação entre o Heimerdinger, o Jace e o Echo, a gente tem eles questionando, né, pô, mas esse núcleo corrompido Hextech, de onde que ele surgiu, o que que ele representa, né, como, pô, você estudou ele junto com o Victor, o que que vocês viram e tal, e aí o Jace vai explicando como funcionam as runas mágicas do arcano, né, ele vai falando pra eles que a gente tem runas ali igual as que ele criou, que são como se fossem uma linguagem normal do alfabeto, que eu achei essa analogia muito também excelente. Muito interessante. E que a gente tem as runas selvagens como sendo sons, mas que não tem uma correspondência em letras, em palavras, né? Mas que ainda assim carregam uma mensagem, trazem um sentimento. Sim. Então algo natural e algo, vamos dizer assim, estabelecido pelo homem, né? Então isso foi uma coisa muito interessante e então a gente pode ver que provavelmente, né? Talvez esse núcleo Hextech que estava em posse do Victor e que transformou ele, pode ser na verdade um núcleo Hextech selvagem ao invés de corrompido. A série ainda talvez confirme isso ou não, né? Mas é legal a gente ver que as coisas estão se transformando, a gente tem ali uma ciência, vamos dizer assim, fantástica rolando e uma explicação dela, cara. Quando isso acontece eu acho muito foda. E eu acho que é igual você falou, o Echo vai em algum momento aí tá conectado junto, mas eu acho que vai ser eu acho que a Hextech selvagem ali vai fazer mais sentido pro Echo que a gente tem como persona dos jogos, né? Que controla o tempo, que consegue ver ali as fissões temporais e etc e tal, mas que não domina esse poder 100%. Isso bate com a natureza selvagem, né? Eu acho interessante isso. E agora, assim, fico mais ansioso pra ver o que vai acontecer com ele dentro da série, né? Porque a gente já tem um vislumbre do que pode acontecer, porque a gente conhece o Echo dos jogos ali, e até do jogo dele, que tem. Ele é tão importante aí na série, ficou tão famoso que ele tem um jogo próprio dele, né? E então a gente vê a evolução do personagem. Acho que isso é interessante. Isso deixa a gente mais animado. Opa, esse treco tem um futuro brilhante. Não, com certeza, cara. E tudo tá prometendo, pessoal. Mas uma outra coisa interessante que rolou nesses episódios, Du, é aquela questão da trama familiar aí da família Medarda, cara. Rolando ali, né, que eu confesso pra você, é uma coisa que ainda me divide. Eu não sei se é bom ou se é ruim ter isso agora. Por quê, cara? Parece que é muita informação, tá ligado? É uma trama que surgiu do nada e que a gente não tem muito como ver um caminho pra ela agora, porque só envolve
envolve duas personagens, Sim, né? sim. Então, tipo, se a gente tivesse pelo menos um lado dessa organização, dessa Rosa Negra aí, aparecendo em algum momento da primeira temporada, dando um empurrãozinho com uma informação ou outra na primeira, eu acho que teria encaixado melhor, Sim, sabe? sim. Parecer um pouquinho de paraquedas ali na trama. Bom, eu acho que talvez, sim. Eu não sei o que os produtores planejam, né? Eu acho que talvez essa seja a última temporada de Arcane, mas isso Correto, não isso. impede de que possa surgir uma outra série Uma outra derivada. série derivada, né? E que acompanha a história que já aconteceu. Exato, que pegue esse gancho dessa família, do que estão introduzindo agora e desenvolva depois. Até porque, como a gente já disse até no outro episódio, são continentes diferentes, mundos diferentes. Então, acho que talvez seja explorado em um outro momento. Então, assim, mas é interessante, sim, porque a gente tá vendo aí que, por exemplo, a Ambessa, né, é um personagem que já entrou na série, já ficou tão impactante ali, né, porque ela tem esse papel aí da mãe boladona, né, nos esteroides, como você mesmo disse anteriormente, né, e que... É isso aí, não pula o dia de perna nem de braço. E que ela é tão importante que virou um personagem lá no jogo de verdade, né? Então acho que ela vai ter um papel maior aí nesse desenvolvimento da série agora e talvez num futuro uma nova série. Eu acho que eles estão desenvolvendo isso aos poucos agora pra que isso sirva de gancho pro próximo. Talvez, eu acho que sim. Eu concordo contigo. Eu acho que vão ter consequências das atitudes dela muito fortes agora nessa temporada, porque a gente vê, pessoal, que a Ambessa Medarda, né, ela é uma general de Noxus. Sim. E Noxus a gente não tem muito explorado o que é na série de Arcane, mas, em resumo, é um reino extremamente militarizado, tá bem longe daqui. Então eles têm essa cultura expansionista de conquistar outros reinos. Inclusive, pode ser que a Ambessa esteja aqui pra conquistar Piltover Zaun, né? A gente vê que ela tem um interesse militar em cima do Hextech, né? Tanto que no episódio 3 ali a gente tem um vislumbre dela tentando replicar o portal Hextech, né? Que o Jace criou e não consegue fazer. Então, olha só. E o que eu fiquei vendo, e que eu acho que eu posso fazer minha fezinha, meu pontapé do fim do ano, é que ela tá querendo criar um portal Hextech pra trazer tropas de Noxus diretamente pra Piltover. Sim. E aí sim, a gente tem esse pano de fundo de conquista e a união dos times de Piltover e Zaun pra poder expulsar Noxus de volta. Eu acho que tudo vai rumar em direção a isso. Lembrando, galera, não vi o ato 2 e a gente ainda não sabe como vai ser o ato 3. Mas se eu tivesse que dar um chute aqui, um pontapé certeiro, eu acho que ia pra esse lado. Seria um bom chute, vamos dizer assim. Mas aí a gente também tem toda a questão, né, dela aí aproveitando desse momento de fúria, né, da Caitlyn, pra direcionar a Caitlyn a confrontar Zaun, né, pra conseguir... Com certeza, é isso que ela eliminar essa ameaça que Zaun representa, pra poder, acho que talvez ter algo mais pacificado para que ela possa depois, como você disse, chegar e influenciar melhor, ou conseguir transferir eles como aliado, talvez, não sei. Enfim, a gente sabe que ela tem um planejamento aí que não fica muito claro, porém às vezes parece ser claro, né? Não, com certeza, Du. E uma coisa muito interessante que a gente vê acontecendo também, pessoal, que não pode deixar passar batido, é aquela luta maneiraça da Sevika lá, né, cara, e da Jinx contra o Barão da Química lá, o Smith lá, e os seus capangas, né, cara? Que foi muito maneira. Sério mesmo, cara. Legal. Aquele braço robótico ali com um guard jacaré, com um caça-níquel no ombro, caixa de som JBL ali, lança foguete pra lançar foguetinho aí, cara. Pô, aquilo lá ficou muito engraçado, aquela boquinha na ponta do braço, assim, ficou muito legal também. É, cara, ficou demais, cara, muito maneiro. E aí, essa aliança improvável acontecendo, né? Improvável nesse momento, mas não imprevisível, porque a gente já sabia que a Sevika e a Jinx já tinham ali vamos dizer assim, motivos, né, pra estarem juntas, porque ambas eram serviçais ali do Silco, né? Que tratava... Bom, a Sevika era guarda-costas pessoal dele e a Jinx era como se fosse a filha adotiva, né? Então tinha esse relacionamento rolando ali, então não foi muito difícil. Mas o que eu achei legal também é aquela menininha nova ali, mudinha, né? Que a Jinx pegou ali, adotou como irmã mais nova, né, cara? E que é uma coisa muito legal porque tá servindo de um contraponto pra reumanizar a personagem. Então você vê ali o comportamento dela mudando de novo porque ela
começa a ter a oportunidade de enxergar como se fosse pelos olhos da irmã mais velha, pela Vai. Ela tá vendo uma irmã mais nova revoltada com o mundo, né? E tá tentando conter aquela raiva. A gente vê que a menininha tá arrumando pra se tornar uma aprendiz de Jinx ali, né? Então eu achei também isso muito interessante, cara. Um detalhezinho colocado no roteiro ali muito bom. Sim, eu acho que realmente acabou trazendo uma evolução pro personagem da Jinx, né? Que ela consegue, como você disse, fazer esse contraponto, né? Entender um pouco de como que a Vai se sentir com relação a ela. Então acho que isso ajuda um pouco a humanizar e ela perder um pouco de toda essa raiva. E pelo que eu percebi, acabou silenciando um pouco daquelas vozes que ela tinha aqui na cabeça dela, falando com ela o tempo todo. Então acabou tirando isso dela e eu acho que realmente ela ficou um pouco mais racional e acredito que ela seja o ponto alto dessa série por causa disso, sabe? Porque ela tem toda essa trajetória muito interessante que ela começou lá desde pequenininha e ela realmente tá caminhando para ser o símbolo ali da Revolução de Zaun e ela vem engrandecendo como personagem, assim, muito, muito fortemente. Eu acho isso tá sendo muito interessante. Legal, né, cara? E outra coisa muito interessante também é o conflito quando a gente tem de novo aí, quando a Caitlyn consegue encontrar, a Caitlyn e a Vai encontram a Jinx, né, cara? E aí, então, galera, o conflito dessas personagens aí chega no seu ápice, com elas lutando aí numa câmara, né, toda preparada ali, uma armadilha clara ali que a Jinx fez pra poder botar um ponto final na luta ali com a Caitlyn e com a Vai, né, cara? Então ficou ali uma batalha muito interessante, uma luta também muito bem animada, metralhadora e tiro, e que, bom, fez aí a Jinx perder um dedinho, né, cara? Coitado. E canonizou ali a Caitlyn como uma possível vilã, cara, porque ela tava disposta a sacrificar a menina inocente que tava ali no meio pra poder passar a faca na Jinx, cara. Quer dizer, passar a bala. Boom! Headshot. E aí, cabe, sim, acho que isso mostra um pouco o que a gente tinha falado, né? De como a Vi tava enxergando a Caitlyn. E agora acho que é o momento que talvez ela fala assim, cara, eu não posso continuar do lado dela, porque realmente o que ela tava ali quase fazendo pra Vi é algo imperdoável, né? Então eu acho que isso vai causar um afastamento das duas. Com certeza, vai causar sim. E também tem outra coisa muito interessante, que a gente também não pode esquecer de falar. Nossa, é tantas coisas que a gente não pode esquecer de falar, né, cara? A série é muito boa, muito detalhes. Exatamente. O Singed lá, galera, o carequinha lá, o cientista maluco lá de Zaun, ele indo na floresta no episódio 1 e 2 ali, capturando monstros diversos para os seus experimentos, né? E isso tudo culminando na gente ver a silhueta de uma fera gigantesca ali no final do terceiro episódio, né, um monstro gigante, louco, alucinado, que todo mundo que joga o jogo já sabe quem é, né? Sabe que é o nosso Warwick aí surgindo, mas que vai ser muito interessante ali, cara. E também, tem uma outra coisa que eu acho que seria muito legal se acontecesse, é os novos barões da química aparecendo, que eu acho que também seria algo muito maneiro pros próximos atos, se a gente tivesse alguém assumindo aquele vácuo de poder que ficou em Zaun ali, né? Sim. A gente tem ali o Urgot que pode assumir, cara, é um personagem foda demais, maluco. E eu tô ansioso pra talvez ele aparecer. Bom, eu não manjo muito do LoL, assim, porque eu não joguei. Eu só tenho pessoas que são entusiastas ao meu redor, né? Exatamente. Mas, assim, eu não conheço o personagem. Mas, assim, acredito que se ele tiver realmente essa importância toda e se ele aparecer, vai ser bom, porque eles têm introduzido personagens de uma forma muito interessante, né? Então, eu acho que estão conduzindo a série de uma forma legal. E, assim, é assistir o segundo ato e o terceiro ato que está por vir aí para conseguir entender como eles planejaram toda essa série, né? E talvez realmente que nossas especulações estejam alinhadas aí com dos produtores, né? Que talvez eles façam uma temporada de uma nova série, por exemplo, e em que eles realmente puxem essas coisas, esses acontecimentos que aconteceram em Piltover Zaun aí, para um novo mundo aí, e uma nova série com novos personagens. Vamos ver, né? Exatamente, cara. Eu acho que isso daí vai dar certo. A gente vai ter aí uma redenção da Jinx. A Caitlyn vai fazer o caminho pra malignidade, depois vai voltar. E com certeza os nossos heróis aí vão se juntar no final pra um conflito aí, talvez contra Noxus, contra outra coisa. Mas também uma outra parada interessante, é como também que aparentemente, né, o núcleo Hextech ali na cidade, que alimenta tudo ali,
também não tá bem das pernas, né, cara? Parece que ele tá causando algumas distorções ali que vão afetar também tanto o Piltover quanto o Zaun, né, cara? Então isso também é uma parada que eu fiquei ansioso pra ver como vai ser desenvolvido. Sim. Tanto é que o Echo acaba, o Heimerdinger e o Echo vão procurar o Jace por causa disso, né? É a motivação deles encontrarem o Jace. Mas realmente, é mais uma coisa aí que pra gente ficar de olho, entender o que tá acontecendo, né? Pra gente ver realmente como que tudo vai chegar no final, como vai se finalizar, né? Exatamente, cara, exatamente. E ó, como eu tô falando de transformação em vilão, galera, só deixa isso aqui de novo, ó. A gente viu a galera de Piltover usando o gás tóxico de Zaun pra poder fazer suas invasões lá e tocar o terror, sem saber em quem vai doer, né? Então olha aí, ó. A Caitlyn aí, eu achei assim, quando eu vi que ela utilizou disso pra poder fazer, eu falei assim, caraca, ela tá muito obstinada. Ela tá querendo fazer independente dos meios, cara. Ela tá muito... Exatamente. Aí, assim, bom, a gente lamenta, né? Porque é um personagem bom indo pro lado do mal. Sem medir esforços. Ah, cara, eu vou te falar que dos personagens que tem na série, ela é a que menos me cativa, assim. Eu fico muito mais interessado ali no núcleo ali da Vai, interagindo ali com o Zaun e tudo mais, do que depois que ela subiu pra Piltover, apesar de entender que isso é a trajetória da personagem, isso vai ajudar a construir quem ela é. Mas a Caitlyn ali, sei lá, eu não sei se é porque ela é certinha demais, enfim. É uma personagem que pelo menos pra mim não me cativou muito. Eu fico mais no time Jinx ali, ela nasceu no berço de ouro, né? Então, acho que a gente tende a ficar mais do lado dos sofredores, vamos dizer assim, de quem realmente veio da parte mais humilde, que sofreu tudo aquilo que sofreu pra chegar onde tá hoje. Eu acho que isso, empaticamente... Cara, mas eu acho que não é só esse efeito, acho que não é só esse efeito Dudu, Luciano Huck, Faustão, não, cara. Eu acho que tem um pouco mais de construção de personagem. Eu acho que ela é um pouco mais mal construída. Eu vou te dar um outro exemplo. O Heimerdinger também. Eu pelo menos tinha muita expectativa de que ele fosse ser um pulso mais forte, né? Um cientista, assim, mais, vamos dizer assim, compromissado com seus ideais. Mas na primeira temporada a gente viu que ele é só um bunda mole. Então... Um bunda mole fofinho, não tem muito, né, o que fazer. Pra ser mole tem que ser fofo, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a gente vê o Jace e o Victor também ali, mesmo em Piltover, com uma trama muito mais interessante, um roteiro mais bem trabalhado, né? Mas... isso tudo, galera, vai se confirmar nos próximos episódios. O Masmorra D2 vai voltar pra falar de Arcane, com certeza, aí, né, Edu? Mas acho que hoje o Goblin aqui já falou que tá bom. Já estamos na medida certa, né? Doses homeopáticas aqui pra poder não afogá-los também. Então, pessoal, agradecemos aí a presença de todos. Estamos aí falando de Arcane aí, fazendo esse especial, né, sobre a segunda temporada. Vamos continuar falando, mas até lá, você que gosta do Masmorra D2 pode ouvir mais episódios. Só indo lá no Spotify, olhando o que a gente tem pra trás, galera. Estamos aí com um humor atemporal, no estilo nerd aí que vocês gostam, acham bacana, interessante, irreverência, muita ironia e sarcasmo, né, Edu? E piadinhas e mais piadinhas. Então, se você gosta disso, deixa 5 estrelas pra gente e escuta o material que a gente já tem, pessoal. E ó, novembro e dezembro são meses, ó, tive que fazer a concordância verbal aqui, ó. São meses de surpresas. Bom, é verdade esse bilhete, porém não posso falar muitas coisas, porque senão já sabe, né, o Goblin de Turre que tá do meu lado, ele pode puxar minha orelha, então eu não falo muito sobre o que pode vir de surpresas, mas vem surpresa. Enfim, acho que é isso, né, a gente finaliza por aqui? Exatamente, pessoal, então tenham uma excelente semana. Forte abraço pra vocês, fiquem em paz e a gente se vê na semana que vem. É isso aí, pessoal. Até mais e até a próxima semana. Valeu!